Mas só pra dizer aqui, eu acho que dá o disclaimer, né? O autor do Rurouni Kenshin aí tem o problema da questão de PDF files, né? Ele O, não toma flag no YouTube. é bem complicado. O Rurouni Kenshin, o autor do mangá do Rurouni Kenshin, do Samurai X e tal, cara, ele é considerado pedófilo no Japão, o que é bastante. Para o japonês olhar e falar é pedofilia, o cara é muito pedófilo, tá ligado? Mas bom, gente, então a gente retornando no nosso segundo bloco, a gente vai trabalhar aqui especificamente com uma obra, né, de direção aí do Ryosuke Takahashi, que será Flag, mas ele também é responsável, né, tanto pela adaptação do filme que o próprio Fed citou, de Code Geass, quanto, né, foi animador também de Astro Boy, fez a animação de Samurai 7 e a própria obra do Rurouni Kenshin. E bom, senhores, pra gente, por que a gente vai falar de Flag, né? Qual a conexão, além de se tratar de uma obra de ficção científica, a gente tem mechas, a gente tem conexões diretas ao próprio Pet Labor 2, com todo aquele debate que a gente levantou sobre a questão das câmeras, mas seguindo a nossa tradição de sempre, mais do que válido a gente ver, né, a própria abertura do anime, senhores. Então, vou dar play aqui para dar seguimento no nosso raciocínio. E bom, senhores, do que vai estar se tratando, né, o anime Flag aqui, que ele é um pouco desconhecido, né, fica a recomendação, nós temos 12 episódios lançado no ano de 2006, né, e ele já se propõe inovador pela sua técnica narrativa, né, pela técnica de ambientação que ele vai propor aí o seu foco de ambientação, que vai ser um anime, né, que realmente é found footage, participante então daquele subgênero que se manifesta principalmente no terror, que a gente vê a estreia aí no cinema hollywoodiano através de Bruxa de Blair, que é aquele, né, gênero de história narrada pelo ponto de vista das câmeras. E aqui no caso, realmente temos dois jornalistas que vão, né, trabalhar aí transformando as lentes e as câmeras enquanto protagonistas, né? E Flag vai optar por uma perspectiva realista de uma guerra. A gente já vai ter o contexto narrativo da obra nos próximos slides, mas é interessante pela sua proposta de, né, ter uma aproximação verossimilhante de uma guerra civil, trabalhando com as nuances políticas e dialogando, né, com a nossa própria realidade, com seu período de lançamento. A gente vê ali pelas imagens da própria protagonista, pelas imagens históricas de guerra, e ela em específico, né, vai estar trabalhando dentro dessa perspectiva do terrorismo, essa palavra que foi tão falada a partir do 11 de setembro, né, a gente lembra dele, né, citando aí o nosso querido Celso Portiolli, e vai trabalhar, né, na força das simbologias, dos símbolos que remontam ao redor de todo esse panorama. E ele é participante, já por já ter essa perspectiva de verossimilhança, essa perspectiva de um realismo, né, de trabalhar com essa nuance da realidade através da lente, das câmeras, a gente já consegue encaixar ele dentro daquela nossa classificação
anterior da nossa ideia do Real Robot, né? O gênero que trabalha dentro de um realismo, dentro de ter uma aproximação mais concreta, menos sobrenatural, menos super robot, né? Menos de super-herói que os robôs vão ter. Mas do que estamos falando de Flag para ter essa aproximação, né? Flag se passa dentro do país ficcional chamado de Yudiana, através da perspectiva de duas personagens que são jornalistas, a Shirazu e o Akagi, que vão ser responsáveis por nos conectar e conectar o próprio mundo, né, a esse conflito regional. E pela maneira que o Diana é construída, a gente tem ali um país que tem mesclas culturais de diferentes regiões. Nós vamos ter ali elementos culturais que vão nos remontar às religiões orientais, a questão mais do budismo, a questão até do próprio Shinto, e simultaneamente dentro desse país ficcional, os elementos de ambientação, tanto de sua arquitetura quanto do seu bioma, né, da maneira que ele se expressa na ambientação, nós temos aí, né, um país que vai equivaler ao nosso imaginário do que seria o Oriente Médio. E qual que é o plot que Flag vai se passar, né? A Shirazu tira essa foto icônica que está bem aqui no cantinho do nosso slide, né, nas duas imagens no caso, que é a bandeira desse país, e no momento de protesto, né, no momento da população ali erguendo seus símbolos, a Shirazu tira essa foto da bandeira, que se torna um ícone dentro do universo, né? Vai parar em todos os lugares de mídia, em todos os meios midiáticos jornalísticos, né? Denunciando, né? Buscando denunciar, buscando demonstrar o que está acontecendo dentro desse cenário. E é interessante porque então essa personagem, após essa foto, será convocada para ir ao país de Yudiana novamente, né? E acompanhar, né, uma base militar da UN, que seria o equivalente à ONU, né? Para registrar uma operação, porque a bandeira, né, essa bandeira que dá o título do anime, né, Flag, será roubada por um grupo, né, de extremistas desse país, e o objetivo da UN, né, dessa base militar da UN, é o resgate dessa bandeira para se evitar uma escalonada de tensões entre as diversas facções, entre as diversas ideologias que nós vemos presente nesse país ficcional de Yudiana. Então, dentro, né, dessa ideia narrativa de Flag, que a gente vê dentro dessa força do símbolo da bandeira, nós estamos vendo então essa perspectiva realista dela, né? E essa presença do robô nos faz questionar, que é um debate muito interessante para a gente até puxar aqui, né? Que a gente estava conversando anteriormente antes de iniciar nossa aula, Bruna, porque Flag também vai ter o elemento de será que ele é pertencente ao gênero da science fiction, né? Da ficção científica, por simplesmente termos o elemento presente do robô? Porque todo o restante do aparato tecnológico presente na narrativa de Flag vai estar muito próximo da tecnologia que nós vimos militar ali dos anos 2000, principalmente pelo que os Estados Unidos nos transmitia da sua intervenção no Iraque, da intervenção no Afeganistão, né? Só que o anime, ao mesmo tempo que então tem essa composição realista, ele vai puxar mais ainda dentro de um slice of life, né? Usando um termo mais informal aqui, é uma narrativa muito pé no chão. Então, um anime que não vai ter cenas de ação o tempo inteiro, são muito específicas as suas cenas de ação, e a gente acompanha mais uma rotina, tanto da base militar quanto dos jornalistas vivendo dentro do núcleo midiático que está presente em Yudiana, naquele famoso edifício que não está, né, sobre a ameaça por ser considerado um território neutro. Sim, Pedro? Então, lembra mais um documentário, né? Exatamente, ele puxa um lado documentário e seria possível a gente fazer... Pela temática de serem jornalistas, né, indo atrás Então, você sabe qual conexão que eu fiz ao longo, né, tipo, de uma conexão recente que dialoga com essa obra, que é o próprio Guerra Civil, do diretor de Ex Machina, que também vai puxar no ponto de vista dos jornalistas, registrando uma guerra civil, só que ali especificamente no cenário ficcional dos Estados Unidos, né? Sabe uma coisa também que parece, assim, pelos cenários e tal, lembra uma pegada meio... conflito Kosovo, sabe? Perfeito. Leste europeu. Exato. Ele vai puxar muito esse lado, Pedro, e o que eu acho mais legal do que ele vai estabelecer, essa questão do documentário, eu acho, assim, muito ímpar,
Porque se a gente tem esse elemento, né, e eu vou jogar essa questão para o próprio Fed, para o Predo e para vocês, para a gente mais refletir sobre a obra, que se nós temos uma presença de uma tecnologia muito próxima a nós e trabalhando dentro de uma convenção genérica, senhores, porque a gente já, né, aqui ao longo das aulas está cacetando aquela questão da definição da ficção científica lá Dark Southern, aquela coisa bem classiquinha, o que faria Flag ser sci-fi? É a presença do robô? Só por nós termos o mecha, porque diferente de Code Geass, Flag se mantém muito dentro da estética de seu ambiente, da sua própria estilística arquitetônica aos anos 2000, principalmente aquela estética de virada de século, né? E para ressaltar, né, o próprio Halvik, que é o modelo de robô que tem essa ideia do realismo, vai ser argumentada a sua presença pela necessidade dessa tecnologia, né, pela sua questão de possuir inteligência artificial, por ter, né, maneirismos tecnológicos avançados, e ao mesmo tempo mantém as convenções do Gundam. Como a gente está na base militar, a todo momento que a gente tem uma operação que utiliza dos robôs, a gente vai ver cenas posteriores deles lidando com os ferimentos do próprio piloto que está ali, eles lidando com a manutenção dessas máquinas, lidando o tempo inteiro. Nós temos registros e mais registros desses jornalistas sobre, né, essa vivência dentro de uma base militar, dentro das tensões, e o mais interessante desse realismo de Flag, né, dessa verossimilhança que ele vai buscar estabelecer, antes de passar de slide, é que a tensão do conflito o tempo inteiro está mais no ambiente do que concreta no que nós testemunhamos através da câmera. Então, o que vai acontecer em Flag? Quando acontece um ataque terrorista, quando a gente tem uma mega operação, nós vemos fotos, registros de vídeo da protagonista ou do co-protagonista que está com ela. Então, a guerra ela é muito mais clima de guerra do que nós vermos o conflito em si. Quando nós temos vítimas, nós vemos as fotos que a Shirazu tira, ou as filmagens que ela tira, pós o ataque. Então é aquela ideia de não mostrar a tensão do conflito, mas ao tempo todo, durante a narrativa, nós compramos de que há um conflito por conta dessa tensão, por conta dessa linha tênue que pode vir a ocorrer, né, ou se manifestar enquanto violência e brutalidade dessas guerras. E aqui a gente achou interessante, né, definir para vocês o que seria esse realismo, como que se dá essa nossa ideia de estabelecer, né, essa nossa vivência. E aí a gente pensou, né, em usar o conceito de selar o pacto ficcional, né, que é um termo alcunhado aí pelo Coleridge, que vai falar sobre aquela nossa suspensão voluntária da incredulidade. O que é isso? Independente do livro que nós formos ler, né, a gente sempre está selando um pacto ficcional, que é o quê? O momento que você aceita aqueles fatos, que a gente faz um acordo com o autor de aceitar as regras que ele está nos impondo. E lógico que conforme a obra, esse selar, né, de pacto ficcional vai variar. Uma obra com termos mais realistas é muito mais fácil de você selar o pacto ficcional, porque todo o referencial ali é real para nós ou dialoga conosco. Sim, Pedrão? É basicamente aquele pacto que o seu pai, quando vai assistir o filme... Eu ia dar esse exemplo. Vai começar a mentiraiada. Já Exato. começou a mentiraiada. Vai começar a mentiraiada. Eu tinha, inclusive, um sogro. Foi o único sogro que eu tive, na verdade. Mas não morreu, não, tá vivo. O casamento que foi para o espaço. Mas ele tinha uma incapacidade de fazer esse pacto ficcional. Ele não gostava de assistir filme, porque, para ele, se o ator morresse interpretando um personagem num filme, ele não podia fazer outro filme, porque morreu naquele outro filme. Entende? Era impossível, ele não conseguia abstrair, fazer o pacto mais básico, né? Que eu acho que esse é o ponto, inclusive, né? A gente sempre faz esse pacto, sempre que a gente vai entrar numa obra ficcional, a gente tem que fazer o pacto de alguma forma, de entender que não são pessoas de verdade. E o Brasil ele tem um problema muito grande com isso. Só pelo tanto de senhora que sai batendo em vilão da novela. Uma curiosidade que você puxou de sogro, né? Eu tenho dentro do núcleo familiar que a minha mãe, ela tem super facilidade de aceitar, né, de selar o pacto ficcional com histórias que envolvam medieval fantástico,
no caso igual o Senhor dos Anéis, que ela gosta muito, mas ela não consegue de maneira alguma selar o pacto ficcional com obras de ficção científica, principalmente quando envolve espaço. Ela já faz, né, usando o termo informal, da famosa mentiraiada clássica, né? Então, senhores, como eu estava dizendo, nós vamos ter camadas desse selar de pacto ficcional. Você vai ler um Sherlock Holmes, uma Agatha Christie, você vai ler um romance mais pé no chão, né? Dentro de um realismo do nosso ambiente, é muito mais fácil de você adentrar, como o Pedro próprio disse. O mais básico, aceitar que o ator está interpretando um personagem, ele morreu e vai interpretar outro, e ele é outro personagem na obra. Quanto mais distante for esse referencial da nossa realidade, mais esse selar do pacto ficcional é importante para nós conseguirmos adentrar. No caso, né, como o próprio Humberto Eco aqui coloca pra gente, né, quando entramos no bosque da ficção, temos de assinar um acordo ficcional com o ator e estar dispostos a aceitar, por exemplo, que lobo fala. Mas quando o lobo come Chapeuzinho Vermelho, pensamos que ela morreu. E essa convicção é vital para o extraordinário prazer que o leitor experimenta com sua ressurreição. A obra de ficção nos encerra nas fronteiras de seu mundo e, de uma forma ou de outra, nos faz levá-la a sério. Então nós vamos ter aí, né, dois tipos de selar de pacto ficcional, se nós formos categorizar dessa maneira, que é o selar do pacto ficcional que parte de um mundo primário, e vamos chamar aqui de mundo primário o nosso mundo, a nossa realidade, histórias que estão dentro do planeta Terra e não em um mundo secundário. Mas o diálogo dessa ferramenta acaba sendo a mesma, porque o que a gente vai estabelecer enquanto verossimilhança, né? A gente vai ter essas duas obras que são opositoras, mas exigem a mesma questão do selar do pacto ficcional. Em Flag, que se passa o mundo primário, o nosso mundo, que por mais que esteja num país fictício, está dentro das relações geopolíticas, está dentro de um realismo que nós conseguimos identificar muito rápido. E nós já conseguimos entender, inclusive, as regras desse mundo. Por quê? Quando eu estabeleço a verossimilhança, ela vai ter regras impostas por esse mundo, vai se respeitar o ritmo, vai se respeitar a interioridade das personagens, as contextualizações, convenções, né? E um realismo per se. O que isso significa, né? A verossimilhança por si própria. Naruto está no mundo secundário, longe da nossa realidade, longe das nossas convenções, longe das nossas próprias limitações. Porém, nós aceitamos as regras e, ao mesmo tempo, quando, né, ele estabelece regras para o seu próprio universo. Por isso há um paralelo entre, né, mesmo a obra realista e a obra extremamente ficcional, mais distante do nosso referencial, estão seguindo as mesmas convenções de elaborar-se, né, os seus mundos, a sua narrativa, o seu ambiente, a sua história, que seja as suas personagens. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo certo? Eu ia comentar, né? Fique à vontade. Não, só ia comentar no que a gente estava comentando, que é claro que tem, enfim, a gente parte do pressuposto do que um filme, uma obra dessas traz para a gente, e algumas a gente fala, não, peraí, aí já fica difícil de acreditar, né? Claro, quando tem algum poder sobrenatural, uma questão que foge do nosso universo metaempírico e algumas coisas acontecem, a gente leva de boa. Mas aí quando a gente tem o agente lá 007 que faz coisas impossíveis, a gente fica, não, isso aí é paia demais, né? Porque exatamente. Porque foge um pouco da verossimilhança. Em nenhum momento a gente ficou sabendo que esse agente tem capacidades extra-humanas, né, do que a gente conhece como humano até agora, né? Então, é claro que também a gente pode eliminar essa descrença para poder aceitar que é um filme, né? E que é entretenimento e que ali, naquela realidade, tudo bem, pode ser. Mas às vezes dá para questionar também, né? Enfim, eu acho que tem ali um limite da verossimilhança que a gente pode aceitar ou não, né? Enfim. Velozes e Furiosos, por exemplo. Exato. É ficção científica ou fantasia? É ficção científica porque eles foram para o espaço. Tô brincando, hein? Eu respondi isso genericamente. Então, a ficção científica, o carro ter 5.000 cavalos de potência, eles ter superpoderes, porque são carros com superpoderes. Né? Será que Velozes e Furiosos uma hora vai ter mechas? Fica aí a pergunta. Fica aí a dúvida, porque é bem próximo já, né?
Então, gente, o que é interessante, né? Quando nós formos ver as obras, né, dependendo da perspectiva que ela fosse aproximar, você vai então aplicar esse conceito de verossimilhança. Então, vai conforme as regras do universo proposto, conforme, né, a obra que você está se aproximando e conforme o referencial que a gente está partindo pessoal de cada um em relação a essa questão de suspender a nossa descrença. Então, Flag, participante desse paralelo, né, ele dialoga muito bem com a própria obra que a gente trabalhou na aula anterior, que é, né, o Pet Labor 2, que é esse diálogo sobre os símbolos de opressão, de libertação, da tensão de um conflito que nós não vemos, né, desses fundamentos extremistas, daquele que é denominado adversário e das próprias complexidades que vão ser dotadas aí no período pós-Guerra Fria do que é verdade e do que é falso. E olha esse paralelo, né? Em ambos os filmes eu tenho a presença das câmeras, eu tenho presença desse diálogo de poder, o poder que a imagem possui, o poder que a imagem nos traz enquanto interpretação, esse registro, né, muito importante através do olhar da lente, essa historicidade, essa tragédia que vai formar para nós um espetáculo. E o que é interessante tanto de Flag quanto Pet Labor, né? Essa quebra da narrativa romântica, daquele plot tradicional que nós vemos, ou da próprio, né, arco do herói a lá Joseph Campbell, né, de Mil Faces, que é essa quebra da normatividade ou daquela convenção mais clássica que estamos acostumados dentro de sua narrativa. Então fica uma recomendação muito interessante para vocês, 12 episódios só, tá, de 20 minutinhos, e vale muito a pena mesmo dar essa olhada para Flag, né, que é mais uma obra de curiosidade para vocês observarem, do que de fato nós nos aprofundarmos dentro de todas as suas nuances, até pela questão de tempo que as obras vão nos delimitar. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Querem fazer algum comentário, elaborar ou, né, aumentar sobre a questão da verossimilhança? Ok. Então, senhores, a partir daqui, né, eu vou colocar alguns exemplos para vocês verem essa questão do realismo de Flag, o comecinho do anime para vocês verem como que é a questão da dinâmica visual dele, e simultaneamente, né, a gente vou mostrar uma cena de combate para vocês verem como que é feito todo esse registro visual, tá bom? Francisco, depois só assistir, meu querido. Vou dar play aqui nos vídeos para vocês e depois nós vamos aí passar pelo processo de protocultura de Macross. Chinaとロシアがロボット兵器を共同開発していることは公然の秘密だ。しかし、まだ正式採用もされていない兵器の投入に国連軍は完全に虚をつかれる形となった。ロン君、電磁方向、距離1500に接近、AG2が第2限界台まで交代せよ。アーカスマンは50秒後に電化ラインへ到着の予定。各 AG は指示を待って対軍援護行動に移行。ハーカス数は出ないのか。セッティングが間に合わない。ロン君が交戦圏内に侵入。AG2 被弾。侵入路を攻撃。AG4 は後方の守備に。ハーカスマンより CAG 敵は食い止める。地球離脱を。SC1 グレネードで脚部を狙う。照準のバックアップを。了解。照準システムリンクします。ロン君攻撃してきます。誤差補正無修正でいけます。了解。大丈夫です。ハーカスはロン。It has become, without a doubt, the most famous photograph in the world. Needless to say, most people didn't give a second thought to tragedies that were unfolding in a tiny, far-off country. Nevertheless, that photograph made its presence felt even in the murky haze of those jaded minds.
Saeko Shirasu was the photographer who took the celebrated picture of the flag. Hey! You've sure cleaned up. Where are those ratty jeans you used to wear all the time? You don't have to be so flamboyant just because you've become famous now. Huh? Bom, senhores, isso aqui para apresentar, né, como que funcionam os visuais do anime é bem interessante. A gente gostaria de ressaltar a recomendação. Mas, bom, vamos agora lidar com a nossa queridíssima protocultura. E, né, senhores, falando aí sobre Macross, né, Macross é esse anime que nós temos naves, robôs, alienígenas, espaço e ainda por cima idols. Vou colocar então uma parte da canção aqui do anime pra gente ser todo mundo protoculturado e vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre esse termo o tempo inteiro. Bom, senhores, eu acho sensacional porque a gente, né, acabou de ser protoculturado, essa relembrança aí da nossa cultura e nada mais simbólico do que uma idol carregando essa responsabilidade, né, por encerrar um conflito galáctico de muito tempo. Então, do que se trata Macross, né? Nós vamos ter aí um contexto da espécie humana, né, vivendo na nave Macross, que é esse mega robô que também é uma colônia espacial, eles vivem dentro desse robô e estão num conflito galáctico de milênios contra duas raças alienígenas, que são, né, os Zentrand e as Meltrand, que seriam, né, alienígenas masculinos e alienígenas femininas. No caso aqui de nascimento, né? E aí esse conflito galáctico de séculos está levando, né, ou pode levar a humanidade ao seu total extermínio. E o que é interessante quando a gente está falando, né, de Macross? É uma obra, como eu disse, que vai aí trabalhar dentro, né, de robôs, naves, alienígenas e idols, e também, né, muito forte em sua identidade criativa, o próprio romance. Então ele é uma síntese visual, né, tanto das técnicas primorosas, vocês viram a animação ali, inteiramente feita à mão, né? E ele expressa toda essa estética aí máxima da década de 80, desse ápice aí, desse clímax das animações japonesas que vão estar, né, cada vez mais conquistando o nosso mundo. Mas por que Macross vai falar de romance? O que o romance tem a ver dentro de todo esse contexto? Porque Macross nada mais é, dentro do núcleo narrativo das personagens, um conflito amoroso, na qual eu tenho aí, né, um triângulo amoroso entre a Lin Mimei, que é a nossa, né, idol cantora, e a Misa Hayase, que é uma militar que é, né, próxima aí do nosso personagem, que é responsável por participar aí do pelotão Macross, né, pilotando uma nave que se torna robô para enfrentar esses alienígenas, que é o Hikaru e Shijou. E dentro do seu discurso, ele vai debater muito sobre dentro, né, dos espectros que essas personagens estão, dentro do próprio, né, espectro que o protagonista está. Por quê? A Mimei, né, essa figura extremamente feminina dentro do seu visual estético. Você vê uma feminilidade, aquela questão da delicadeza, aquela questão toda romântica em torno da figura feminina, que nós vimos inclusive ali na própria canção. E ela é uma figura distante, porque ela é uma idol dentro do próprio universo de Macross, então ela é um símbolo, né, esse símbolo da celebridade, esse símbolo da luxúria, esse símbolo do desejo que as idols carregam, inclusive no nosso próprio mundo. E para o Hikaru, ela representa muito um amor ideal, né? Ela é uma idealização, ela é muito mais uma ideia, ela é um encanto. E simultaneamente ele vai ter a construção de um amor real, que vai ficar com a Misa Hayase, que é essa personagem, né, que ele vai ter uma vivência, que ele vai construir uma intimidade, que ele vai construir uma real relação com ela, né? Essa realidade. E por que tá ali sobre o debate sobre feminilidade, o debate sobre os papéis de gênero? Porque dentro de Macross,
vai se debater muito, né, em cima da própria oposição entre a figura de Mimei e a figura de Hayase. Os personagens vão ter, né, discursos machistas que não serão normalizados na obra, por favor. Eles serão inclusive criticados, que essa ideia de que a Hayase ela não é uma personagem atraente para aqueles participantes do universo, porque ela é militar, porque ela tem que esconder os sentimentos dela, ela tem que apagar essa questão da feminina dela para se impor sobre os homens, e os homens falam, mas você não é, né? O próprio Ricardo fala, seja mais mulher, seja mais feminina dentro desse discurso, e ela porta toda uma figura de autoridade dentro dessa narrativa, né? E o filme vai, inclusive, expandir esse conceito, essa discussão dentro do próprio, né, da questão da expressão dos alienígenas, que são divididos entre, né, os alienígenas do sexo masculino e os alienígenas do sexo feminino. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Algum comentário? Alguma observação? Ok. Então, dando seguimento, então nós já temos esse estabelecimento interno, nessa questão de debater sobre o amor ideal, o amor real, o Hikaru, né, que começa tendo toda uma queda pela Mimei e depois tendo uma construção de uma relação com a Hayase. E nós vamos ter os alienígenas refletindo esse fator, né, desse conflito de sexualidades, desse conflito de nascimento. Porque, para eles, a humanidade é bizarra, nojenta e cafona. No sentido, daria, Fred, muito bem de fazer essa leitura dentro de Macross. Seria uma coisa legal, uma possibilidade de pesquisa bem interessante, inclusive. Porque, aproveitando, né, o próprio gatilho, ambas as espécies em Macross, né, tanto os Entrande quanto as Meltrandes, eles se autorreproduzem. E aí o que Macross vai colocar? A partir do momento que nós não temos mais essa relação, né, a relação de sentimentos, essa relação de cultura afetuosa entre as espécies, o que vai restar para eles? Somente a ideologia da guerra. Somente a ideologia do conflito. Inclusive, né, é muito cafona no sentido até mesmo cômico quando você está assistindo, porque quando os Entrande veem, por exemplo, homens e mulheres convivendo no mesmo espaço, eles ficam abismados, eles acham nojento. Quando eles, né, dois personagens se beijam, eles, meu Deus, o que é isso aqui? Que coisa nojenta que é essa? Como que homens e mulheres estão convivendo no mesmo espaço, estão dialogando, estão interagindo? Por quê? O conflito galáctico milenar que envolve a humanidade também envolve ambos. As Meltrande e os Entrande estão em um conflito de tentar exterminar um ao outro por não mais se reproduzirem, por não mais, né, terem relações, seja de afetuosidade, de amizade, ou seja, de relação sexual mesmo, e esses derivados. Então esse conflito de espécies vai levar no quê? Né? Como que Macross do Remember Love, né, o próprio título diz isso, né? Você lembra do amor, o amor vai ser, né, a solução aqui das coisas. Por quê? Tanto os Entrande, as Meltrande e os humanos possuem a mesma ancestralidade genética, né? Como ele diz ali na própria abertura que a gente viu, há 500 ciclos atrás, nós temos, né, esse elemento cultural, mas somente os seres humanos mantiveram o que eles vão chamar de protocultura, essa cultura originária. E talvez essa protocultura seja a solução do conflito entre essas três entidades, essas três espécies que estão tentando, né, viver na galáxia e impor as suas ideias. Então a protocultura carrega esse símbolo, né, para nós. E o que aconteceu com a humanidade, Macross, para eles viverem nessa nave, né, para eles viverem dentro desse robô gigante? Parou de aparecer o slide? Ou eu tô viajando? Tá normal? O que tá aparecendo aqui pra gente é o destruição e a Terra. Ah, tá, perfeito. É só porque o meu aqui do nada parou, mas só um segundo que eu vou tentar resolver isso, porque sem a referência visual fica difícil. Não atualizar. Eu vou entrar rapidinho e sair do... Peraí, acho que normalizou agora. Só um segundo, deixa eu ver. Tá me ouvindo ainda, Fred? Sim, o seu mouse não aparece. Tá, eu vou só entrar e sair do link rapidinho para ajustar a tela aqui. Beleza. E se você parar de compartilhar e compartilhar de novo? Tá, peraí. É só porque o próprio Meet parece que flicou aqui. Entendeu? Um segundo.
Você tá mutado. Pronto. Desculpa pela interrupção, gente. Vamos lá. Então, e o que, né? Como que a Terra se encaixa, né? O planeta Terra dentro de uma Cross foi totalmente dizimado por conta desses conflitos. E aí o que é interessante, né? Nesse berço da humanidade que foi completamente abandonado, enquanto a humanidade busca um novo lar, né? Busca um novo berço para além da Terra, nós vamos ter o Hikaru, né, e a Misa, esse casal, então ficando no planeta Terra por conta de conflitos dentro do filme que os levam a ficarem isolados na Terra, né, só os dois dentro desse mundo completamente dizimado, e nessa questão de sobrevivência, ambos começam a mostrar as suas fragilidades um para o outro. Então aquele Hikaru que humilha, né, a Hayase, porque você não é feminina, você tem que mostrar a sua feminilidade, você não é tão atraente, você não é igual a Mimei, né, que é aquela idol toda sensual, que canta, que conquista através da sua voz, que conquista através da luxúria. E quando eles vão, então, né, dentro desse compartilhamento da solidão, que vai gerar a intimidade dentro do espectro da sobrevivência, Macross, então, começa a desenvolver que nós temos, né, essa questão de não viver o amor ideal, mas viver dentro do amor real. Muito bonitinho, né? Parece que a gente está quase falando aqui de... Nossa, me fugiu qualquer obra romântica genérica, só tá vindo Shakespeare na minha cabeça. Cita uma, Fred, pra gente, um bem clichê de romance, sei lá, Diário de uma Paixão. 10 coisas que eu odeio em você. Uma linda mulher, sensacional, 10 coisas que eu odeio em você. Então, Macross vai trabalhar muito... Então, Macross, né, vai quebrar essa ideia do amor idealizado, desse amor que nós vivemos somente dentro do espectro de projeção, né? E vai dar um discurso dentro da gente trabalhar da realidade, dentro da vivência, de trocar intimidade, para estabelecer essa relação amorosa. Então, o que resta para nós é se manifestar. E esses papéis individuais que os personagens exercem, né? Essa quebra do estereótipo, porque o que é interessante? Quando a Misa, né, ela passa todo esse espectro de ser criticada por, né, impedir o afloramento do seu lado feminino, e ela começa a demonstrar as suas fragilidades, no sentido que o caráter, né, fora desse caráter militar que ela incorpora, não há, né, essa parte mais interessante, não há uma quebra da sua autoridade, não é aquele lance do tipo, ela ficou menos militar, ela ficou menos autoritária porque ela demonstrou afeto, ou ela se relacionou com o protagonista, ela continua sendo essa figura poderosa, mas o Hikaru finalmente reconhece que há uma identidade ali que não necessariamente precisa estar dentro, né, do que a gente coloca como estereótipo de uma figura feminina, narrativa, clássica que nós vemos naquelas obras principalmente mais antigas aí dentro da nossa literatura, dos filmes, etc. E o interessante para vocês, né, o próprio Hikaru vai sair daquela figura estereotipada do herói galanteador, desse herói que está dentro... como eu colocaria, dentro dessa ideia das mulheres correndo atrás dele, esse cara mais... Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Branco, o cara mais safadão, que quer ficar com todo mundo, para mostrar um lado mais sensível, que continua tendo a sua segurança, mas entende que pode mostrar os seus sentimentos, que pode também, né, não ser essa figura masculina que não chora, que não ama, que, eu vou pra guerra e você fica em casa e eu volto em algum momento... aquela figura também estereotipada da masculinidade que a gente hoje denomina, inclusive, como uma construção, né, dentro do nosso eixo cultural muito tóxica, né? Sim, descobriu que é legal apanhar de mulher bonita. Nossa, fica muito difícil de concentrar. Ok. Mas na real, é uma das maiores quebras de estereótipo que você tem. Tipo, a mulher bonita, ela é sempre colocada como uma mulher inalcançável, uma mulher idealizada, uma mulher fragilizada, representante de todas as coisas, as feminilidades e tudo mais, e papapá. E aí, quando você tem uma inversão em que quem assume essa posição de poder numa relação e o homem acaba sofrendo esse lado mais fraco, ele acaba pendendo para o lado mais fraco da relação, você tem uma subversão do aspecto das figuras masculinas e femininas, né?
que no final das contas é apanhar de mulher bonita, é uma subversão do aspecto. Não é uma coisa que você vai encontrar na relação heterossexual cristã normativa que a gente tem por aí. Você só vai encontrar no sigilo. Perfeito. E aí, o que é interessante, senhores? Como eu disse para vocês, e qual elemento será a resolução, né? Qual que é o discurso final de Macross sobre o elemento cultural, né? Porque a cultura, essa protocultura que une as três espécies, vai ser a solução do conflito e a própria salvação da humanidade. Então, né, a protocultura que é cantada por Mimei, por quê? Qual é essa música que vocês inclusive comentaram, né? A letra é super romântica. Essa letra é um resgate de que eles acham nas ruínas do que a gente chamaria, né, de Atlântida, no universo, né, de Macross, seria um equivalente a Atlântida, essa espécie, tinha uma nave que foi colocada no planeta Terra para tentar preservar os elementos culturais que foi perdido. Eles encontram uma letra no que seria equivalente a um chip ou uma tábula de argila igual a dos sumérios, essa letra está escrita ali, né? E aí, através da tradução, eles vão solicitar para Mimei cantar, porque os Entrandi, tanto quanto as Meltrandi, ficam encantados com essa ideia. Então, Macross vem com essa solução extremamente romântica, melodramática, de que no momento que nós conseguimos entender que a nossa protocultura é comum a todas as espécies, ou no nosso mundo, né, a toda a humanidade, com as suas individualidades e manifestações específicas, mas dialogando dentro dos mesmos conflitos universais, seja amoroso, seja da conquista, seja da amizade, está a solução para os nossos conflitos. E aí eu vou colocar, né, mais uma vez para vocês testemunharem a genialidade, né, tanto visual quanto essa questão da gente poder falar de uma obra tão romântica e menos densa em sua carga política, nessa carga mais pesada, se pudesse falar assim. Bom, senhores, se a solução em Macross do You Remember Love está na protocultura, por que nós resolvemos falar de Macross Plus, né? Primeiro, porque nós temos aí a estreia do queridíssimo diretor Shinichiro Watanabe, né, que vai posteriormente, né, esse seria o famoso debut dele na indústria das animações, e junto com o Shoji Kawamori, que é, né, responsável por grande parte da franquia Macross, vão criar o Macross Plus. Shinichiro Watanabe, né, todos aí, né, que não estiverem familiarizados, vai ser responsável posteriormente pela direção de Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy, Carol and Tuesday, o próprio anime, né, de Blade Runner, que a gente vai ter como prelúdio, né, do Blade Runner 2049, e o que Macross Plus vem a discutir conosco, o que ele vem falar pra gente dentro da sci-fi, né? Então vamos para o futuro. Se anteriormente nós tínhamos, então, a protocultura, agora Macross Plus vai dizer muito a mais pra gente, né? Não, lógico, né, criticando a obra anterior. E então eu vou colocar aqui a abertura do filme, que pra mim já mostra o quanto ele é Absolute Cinema de 10/10. Bom, do que Macross Plus, né, vai transmitir, o que Macross Plus vai nos transmitir aqui? Primeiramente, nós temos, né, uma equivalência muito forte à obra anterior, porque nós temos aí de novo, né, a manifestação do triângulo amoroso. E aqui no caso, como vocês viram aí no próprio título, né, Top Gun nos animes. Por quê? O contexto de Macross Plus, né, nós vamos ter aí então essa
tríade de personagens, que é o Gold Bowman, a Myung e o Isamu, que são amigos de infância, como vocês viram ali na entrada do anime, né? Só que nós vamos acompanhar eles nos dias recentes mais velhos. Qual o contexto das personagens? Bowman e Isamu são pilotos dentro, né, do exército aí Macross, e passam uns bons anos após, né, os personagens do filme anterior. Eles são conectados dentro desse universo, e ambos, sendo pilotos, vão ser convocados aí, né, a competir em um novo projeto do exército, que vão ter, né, os seus próprios robôs, né, tanto, né, o modelo X19 e o X21, e eles vão competir para quem ganhar dentro desse projeto se tornar o piloto oficial e ser patrocinado, né, pelo exército do universo, né, pelo exército humano, para conseguir, né, lutar contra as ameaças externas. E o que é interessante, dentro desse trio, nós vamos ter aí muito, né, dentro do arco de memórias ocultas, sombras de um passado, disputas não tão claras, né, e sonhos que não foram completos pelos personagens. E qual o conflito que se dá nesse triângulo amoroso? Se no filme anterior eu tinha as duas personagens, né, o amor ideal e o amor real, aqui eu já vou ter dois homens, né, disputando pela figura feminina, que no caso é a Myung. Então já se invertem esses papéis e eles vão ter personalidades bem distintas, né? O Bowman é uma figura mais estratégica, mais racional, mais fria, né, controlador, aquele personagem que representa a prisão, que representa esse controle quase à la militar. Enquanto, né, parece ter uma figura que remonta muito mais uma questão de adulto. Enquanto o Isamu é instintivo, emocional, raivoso, descontrolado e que luta pela liberdade. É aquela ideia do gênio calculista com o gênio instintivo, que vão conflituar dentro desse contexto do projeto de exército. E nós vamos falar mais da Myung. Dentro desse cenário estabelecido, dessa narrativa, né, nós já vamos ter um debate muito interessante aqui para nós, inclusive para a gente, né, estabelecer um pano de chão para o que nós vamos analisar na semana que vem, que vai ser tanto o Serial Experiments Lain quanto o próprio Ghost in the Shell. Porque dentro do universo de Macross Plus, a nossa idol não é um ser humano, mas sim uma máquina, uma IA, né, um virturoide, como eles nomeiam dentro desse universo, que é a figura mais famosa da galáxia, é uma idol digital, que eles vão nomear de Sharon. Né? E o cientista responsável por ela, né, o Marge, que é o personagem que vocês estão vendo aí dentro do slide, né, no próprio slide, vai ter uma frase muito icônica para estabelecer esse discurso, né, que é a ideia dele, ele falar... discordo completamente do discurso de Aristóteles, que é essa ideia, né, de nós somos limitados pelo nosso lado, pela nossa carne, pelo nosso corpo, pela nossa fisicalidade, isso nos limita. E a ideia dele é superar os limites da carne, superar os limites da nossa própria consciência. E o que é interessante dentro do projeto dele? A Sharon, ela é uma IA incompleta no início do arco narrativo do anime. Porque ela não tem uma completude na sua programação emocional. Aqui entra o papel da Myung. Essa música que nós ouvimos lá na abertura inicial, que o Fred elogiou aí, realmente uma música linda, é uma música cantada por ela. Então ela seria a idol no passado. Ela cantava na adolescência, ela cantava nesse sonho que ela queria remontar de se tornar uma figura famosa, de cantar e viver a fama. Mas ela se torna parte da máquina. Ela une a sua consciência com a Sharon para completar essa programação desfalcada, essa programação emocional desfalcada. Então, ela abandonou, né, os próprios sonhos, abandonou a própria identidade em nome de dar identidade, de dar fama a uma IA. Uma IA que canta, uma IA que conquista, uma IA que domina. Então, né, a ideia do Marge é que ao longo desse anime ele consiga completar a sua programação e retirar a dependência completamente do fator humano presente. Ele quer, né, dessa completude da máquina se tornar consciente. E para vocês testemunharem como, né, acontece isso, a Sharon, essa máquina, essa IA, essa inteligência artificial, incorpora ou personifica o desejo, a cobiça, a carnalidade, a luxúria. Como vocês podem ver aí na direita do slide, né, estão todas as várias identidades que ela tem enquanto cantora em seus shows. De toda, né, essa incorporação da sedução, da dominação.
né? Temos um hacker presente no anime que tenta capturar Sharon, né? Aquele fã fissurado que quer hackear o programa para ter a Sharon somente para ele. E é muito interessante que a resposta, né, do Isamu para o hacker é: isso é algo dos humanos e somente nosso. Essa ideia do coração abstrato, né, de que nós possuímos um coração. Mas aí já surge a pergunta: se a Sharon deseja, cobiça, anseia, busca controlar, não teria ela coração? E o debate máximo que Macross coloca: a disputa entre os dois personagens, ela acaba sendo fadada à falha, porque a humanidade, o exército da Terra, no caso, eles estão em outro planeta, em Macross Plus, e a Terra foi restabelecida, foi reambientada, está fazendo um novo modelo, que seria o X-23, que é essa nave que está bem aí no cantinho do slide, que é um robô nave que é completamente controlado por uma IA. Então ela é a assimilação, ela é o símbolo, né, dessa assimilação entre homens, entre os seres humanos e as máquinas. E o discurso do próprio general do exército da Terra é o quê? A partir daqui, a partir deste ponto, tanto com o show que a Sharon fará no planeta Terra, quanto com esse novo modelo, é a era da inteligência artificial, a união e a assimilação da humanidade para assim sobreviver à eternidade. Então o exército, tanto quanto o próprio cientista, estão vendo no que dentro desse discurso da sci-fi de Macross? De que a IA é a próxima etapa para que a gente consiga superar os nossos limites. A gente superar a própria historicidade, a própria limitação que o tempo coloca sobre nós. Tá tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Algum comentário? Fred, Pedro? Sim, Vitor Hugo. Eu gostaria de perguntar, mas assim, falar mesmo, porque, tipo assim, que ano que é Macross? Tipo assim, que ano que 94. 84? Ó, esse aqui em específico é 1994. Então, para você ver que eu acho muito interessante isso, porque o ser humano, ele tem, como a gente tem a capacidade de imaginar sobre as coisas que a gente, tipo, criar coisas do nosso interior, e aí dessas coisas que a gente cria, a gente consegue inevitavelmente prever algumas coisas da nossa própria realidade, mesmo que naquele sentido, que nem em 94, a ideia de se ter uma inteligência artificial era uma ideia que só ficava na ficção. Tipo, em 94 já estão prevendo algo que está acontecendo hoje, tá ligado? Tipo, é muito contemporâneo, querendo ou não. Antes de você comentar, Fred, eu só queria agregar que, Vitor, o mais louco, agregando, né, é que a gente tem uma idol virtual. E o que eu esqueci o nome da personagem, que no Japão é a idol virtual. A Hatsune Miku. Cara, que vai se manifestar, sei lá, 10 anos depois, 15 anos depois disso aqui. Era só isso que eu queria pontuar. Desculpa a interrupção, Fred. Não tem problema, acho. Eu só vou comentar que o que a gente tem de IA hoje não é IA desse jeito, né? As pessoas chamam de IA, e assim, é um jogo de marketing, né? É um jogo de merchandising, de falar, olha só, tem uma coisa inteligente aqui que é uma máquina inteligente, mas ela não é, né? Enfim, ela não tem ciência. Essa máquina aí do Macross, no Ghost in the Shell, o Len, são criaturas que desenvolvem ciência, ainda que não sejam orgânicas. E isso é muito diferente, né? A IA que a gente tem no ChatGPT e os Caramba 4 são modelos estatísticos que geram resposta a partir de número mesmo, né? De uma questão numérica, né? De média, e a partir disso ele gera uma resposta que é satisfatória, porque ela foi treinada em gerar uma resposta que seja satisfatória, e às vezes nem só satisfatória, mas uma resposta que engana a gente, em a gente falar, olha só, isso poderia ter sido um ser humano que falou, né? Mas ela não tem ciência, gente, enfim. Agora, aí são, assim, quanto falta, aí já são outros 500, a gente vai ter que definir o que é ciência, a gente tem que definir outras coisas antes disso. A gente tá tendo uma Tária Cavaldeira, nossa professora de filosofia, e sobre tecnologia, filosofia, essas coisas assim. E aí o doutorando dela diz ele ter criado uma IA que disse ter consciência. Você entendeu? E a gente ficou dando muita risada, falando que era... É sério. A Valderez me persegue até aqui. Sério, gente. Ele falou como se a IA fosse a própria...
a própria coisa do Exterminador do Futuro. Eu fiquei, gente do céu. É o famoso teste de Turing, né? Enfim. O problema do teste de Turing é que se a pessoa for imbecil o suficiente, passa. Esse é o problema do teste de Turing. Ele não funciona. Tipo, vai passar por um ser humano e tal, não sei das quantas. Bicho, se você for imbecil o suficiente... É o que o ChatGPT faz. O ChatGPT faz, tipo, ele não produz um texto bom. O povo acha, produz um texto bom e tal. Não. Ele produz um texto que pessoas imbecis acham que é bom. E por isso que fica parecendo bom. Porque geral acha que é bom. Geral acha que é aquilo que é escrever, que tudo mais. Então, tipo, teste de Turing ele é falha nesse ponto. Porque até que ponto o ser humano é imbecil ou crédulo ao ponto de ser enganado por uma coisa simples, né? Gente, você já assistiu aquele filme que o cara vai morar na casa de um grande cara que faz robô e tudo mais? Aí ele começa a achar que ele é um robô dentro daquela casa que ele tá vendo lá. Aí o robô no final consegue fugir. Os caramba, vocês estão ligados nesse filme? Sim. É o Ex Machina. Mas nesse caso, a robô que tá ali, fica bem claro que ela tem ciência, né? Não, ela não só tem ciência, mas como ela tem perfeita noção de que ela é uma femme fatale. E ela sabe que se ela manipular o desejo sexual de um nerd solitário, ela vai conseguir ser liberta daquela situação que ela tá ali. Então ela utiliza o poder do amor, o poder do tesão de um nerd solitário para se livrar do Shed que abusa dela. E abusa das outras robôs também, né? Das outras ciborgues, no caso. Né? Sim, e assim, né, é importante, se quiserem também, eu tenho um artigo aí muito interessante que eu posso disponibilizar para vocês, que né, ele define até o termo né, ele chama de bullshit, né? Mas é um termo, não é só bullshit no senso comum, mas é um termo que é usado mesmo para quando a gente tem a produção de ruídos comunicativos, né? E principalmente ruídos comunicativos que têm um propósito de enganar, propósitos ideológicos de enganar, porque a gente não sabe o que é alimentado para a IA. A gente não tem, né, a IA é um modelo estatístico, então ela recebe ali uma quantidade enorme de informação, e é claro que eles tentam delimitar essa informação para poder, o que for ser gerado, esteja dentro dos propósitos de quem criou essa inteligência artificial, né? Então, a grande problemática do que a gente chama de IA hoje, os ChatGPTs da vida e tudo mais, enfim, é porque a gente não tem noção do que é alimentado para elas, né? O que são a database, né? A base de dados que é dada para ChatGPT, a gente não sabe. Os tech bros não falam para a gente o que eles estão dando. Os primeiros experimentos com inteligência artificial gerativa, né, foram aqueles perfis abertos que as IAs elas começavam a aprender e tuitavam de acordo com o feedback que elas recebiam dos usuários da plataforma. E aí, coisa de uma semana, as IAs já viraram nazistas, entende? Então, assim, o feedback que elas produziam era propositalmente mal alimentado pela galera só para ver o que era engraçado. Tipo, um robô ficando nazista, entende? Não, exato, e isso acaba levando para... Porque a gente já vê o Tarcísio querendo implementar isso para poder trocar... Não vai ter professor mais, é a IA que vai ensinar. Vocês entendem o limite disso? Tipo, o que essas IAs foram ensinadas para poder reproduzir, né? Quem que está ali para garantir a veracidade daquilo? Quem está ali para questionar o que elas estão falando? E não só, a partir do momento que a gente coloca, é um robô que está falando, gente, um robô é neutro, né? Essa tecnologia ela é apresentada para a gente como um juiz da neutralidade que não tem viés ideológico, mas ela é inteiramente construída a partir de vieses ideológicos, e a gente não sabe quais. Na verdade, a gente sabe, né? Só que a maior parte das pessoas não sabem, né? E a proposta do Tarcísio, ela é até muito mais até retardada, se você for parar para pensar que a ideia dele, quando falaram, né, que vai dar merda, vai dar problema, por conta
de como essas coisas se configuram, né? Tudo isso que você está levantando. E a solução dele foi não. Então a gente coloca lá uma equipe de professores que vai revisar esse conteúdo produzido pela inteligência artificial, como se fosse humanamente possível. Aí o que vai acontecer invariavelmente? Você vai utilizar ferramentas de inteligência artificial para monitorar os discursos produzidos pelas inteligências artificiais. E aí, quando você vai ver, vai ter um ser humano gerenciando um programa de inteligência artificial que faz a seleção de programas de inteligência artificial e até que são alimentados, sabe-se lá como, né? Aí vai ter, inclusive, os babacas, os Technobrothers, né, que a gente conhece, eles vão lá e vão fazer a argumentação, né, que é bem rasa no sentido, nossa, mas um ser humano não é assim que ele produz arte? Não é assim que ele produz as coisas? Não é desse jeito que a gente faz? Você não recebe inputs criativos de várias fontes de informação, acaba ruminando elas sem saber exatamente como e desafogando da forma mais aleatória possível? Não, meu amigo. Não é nenhum ponto. É o que a Aline está falando ali. Não tem a questão de neutralidade. Não existe neutralidade num aspecto de inteligência artificial. Eles têm uma pretensão de neutralidade, né? É legal de puxar aqui essa questão da falsa neutralidade, porque, né, a gente vai inclusive ver que dentro do próprio Macross, né, essa necessidade da Myung de ter a presença da Myung, da personagem feminina, completando a programação da Sharon. E quando, né, a Sharon, a gente, ao longo da narrativa, ela consegue se completar enquanto programação, se tornar senciente, ela puxa as características da Myung. Então ela se torna completa a partir dos sentimentos que a personagem que completava ela repassava. A ponto de esse desejo, essa cobiça, a gente vai ver muito bem no próximo vídeo, e se vocês quiserem eu já posso até mostrar, eu acho um espetáculo visual, e a gente já pode continuar, inclusive, esse debate através até da expressão do vídeo que eu coloquei como exemplo aqui, se vocês acharem pertinente. Sim, eu ia, né, até ia, só para complementar o papo até que a gente estava falando, só dar uma seguir a linha aqui, né? Em um nível, é claro que a gente absorve um monte de informação, processa essa informação e dá outputs distintos, né? Mas a grande questão, até que o Shinji aqui colocou, estou chamando você de Shinji hoje, enfim, é que, de fato, a gente tem uma capacidade de refletir sobre aquilo que a gente produziu, desse próprio output. E não só, existe um nível de complexidade que é muito maior. E indo ainda além do que é isso, né? A IA, ela só é capaz, essa IA generativa, etc., né? Ela só é capaz de reproduzir a partir do banco de dados. Ela rearranja esses dados. Ela não cria coisas novas a partir daqueles estímulos. A humanidade consegue fazer isso. Seres sencientes conseguem fazer isso. Criar coisas que ainda não foram imaginadas num sentido consciente, é claro, inconsciente aí é outra história, né? Para poder fazer essa transformação desse input. A IA não transforma o input em coisas já novas. Ela sempre vai partir de coisas que já foram feitas e só reestruturar a partir do que elas já foram feitas. Ela não cria nada novo, né? Se você pede para a IA fazer uma metáfora, ou ela vai usar algo que está no banco de... Digo isso por corrigir provas no semestre passado de literatura norte-americana, nas disciplinas que eu dei, que alguns alunos usaram IA, obviamente, né? Não vou nem ficar adentrando nesse tópico, mas de que se você pede para eles fazerem metáforas, eles vão, ou a IA vai trazer coisas que já estão lá, ali no Wikipédia, por exemplo, que são senso comum daquelas metáforas, ou ela vai tentar inventar uma coisa que não faz sentido, porque ela não... E o que é metáfora, senão essa capacidade da gente juntar mundos ainda que parecem incongruentes e criar um novo universo a partir disso, né? A metáfora é esse processo de juntar sentidos outros, né? De universos semânticos
que parecem inconcebíveis ou até parecem e transformar numa coisa totalmente nova, diferente. A IA não consegue fazer isso, né? Ela vai fingir que ela consegue. E aí, quando você vai ler a metáfora que ela traz, não faz nem sentido. Tipo, você fala, mas por quê? É porque ela não sabe o que é uma metáfora. Então, ela foi ensinada a tentar fingir que ela entende o que é aquilo, né? E aí ela junta coisas que não fazem sentido pra gente, entende? Né? Então, o buraco é mais embaixo. É por isso que, inclusive, tava tendo um papo desse em um grupo que só tem jogador de Mago Ascensão aí e tal, e a gente estava falando sobre inteligência artificial, essas coisas, e aí um cara lá, que é estúpido pra um caramba, ele falou, não sei por que o ChatGPT e tal, ele não fala não sei, ele inventa informação. Porque para falar não sei, precisa ter uma senciência para entender qual é o limite do teu conhecimento. E esse não sei que a gente fala quando a gente não sabe alguma coisa, quando a gente entende que é o limite do nosso conhecimento, é também aquilo que a gente utiliza para poder especular em si. Então, o poder da nossa criatividade, da criatividade humana, está no ato da gente não fazer ideia do que é alguma coisa e produzir ainda assim algo para preencher aquela coisa. Justamente porque a gente tem a ideia de que não sabemos. E para ter a ideia de que não sabemos, a gente precisa ter uma ideia do que é um saber, do que é ter um conhecimento. E isso é inalcançável hoje pela IA, porque a IA ela não sabe entender o que é e o que não é conhecimento. Ela só é um modelo de signos, de vomitação de signos semelhantes, que se associam mais ou menos por meio estatístico. Bom, vou mostrar aqui para a gente ver esse espetáculo de animação e o quão também é diferente esteticamente do Macross anterior e a própria manifestação dessa completude emocional. Bom, gente, essa era a cena, e eu acho interessante, né, que a gente consegue traçar paralelos visuais com até a própria inteligência artificial do HAL em 2000 Odisseia no Espaço, né, por sempre estar dando um enfoque na questão do olhar da máquina. E o que vai ser o desfecho de Macross, né? O que vai ser esse ápice em questão do seu discurso, em questão do que a narrativa está nos propondo, falando sobre IAs, quem é o vilão dessa história, se nós temos a questão do triângulo amoroso. Bom, né? Além dessa máxima das IAs, não é somente isso que nós vamos visualizar. Por quê? A própria disputa entre o Isamu e o Bowman, né, representada por essa questão de homem e máquina, afinal, o modelo do Bowman no X-21 é controlado pelas suas ondas cerebrais. Ele também, então, se torna único, né, com a própria nave, enquanto o Isamu controla, né, manualmente o seu robô. Você vê a questão dos pedais, você vê a questão dele, né, ter que direcionar a máquina em vez de simplesmente controlá-la com o pensamento, né? E aí ele vai trabalhar dentro dessa questão de nos alertar sobre essa questão do esforço, da genialidade, sobre o controle e descontrole. Porque o que vai acontecer com a Sharon em seu discurso, né, para a gente até expandir esse nosso próprio debate dentro da obra, é esse alerta máximo, né, sobre a questão das inteligências artificiais, essa questão da substituição da humanidade, né, dessa questão da nossa questão criativa, como o Pedro, o Fred pontuaram anteriormente, essa ideia de não saber sobre o conhecimento, essa ideia da gente ter sem ciência. O que vai acontecer dentro, né, de Macross Plus? Quando a Sharon, né, tem a completude do seu fator emocional, quando ela chega, né, à sua máxima de expressão enquanto figura inteligente, senciente, ela se torna, né, essa assimilação do universo da Myung. Então ela carrega os seus desejos, ela incorpora os receios da personagem, as suas frustrações, né? E é a personagem que abandonou os próprios sonhos para viver essa identidade. O que Sharon vai se tornar no final? Ela é a própria vilã. Ela vai tomar controle da própria consciência de todo o seu público no arco final,
que será um show na Terra, que ela toma controle das consciências humanas, ela toma controle dos robôs ao redor desse universo, das máquinas, das câmeras, ela se torna o todo. E os personagens terão que combatê-la. E qual a ideia aqui, né? Que essa máquina, essa própria inteligência artificial que se manifestou ali, que carrega esses anseios e carrega esses emocionais, não está dentro, então, desse território que foi erguido pelo Fred e pelo Pedro, de neutralidade, que foi pontuado no chat, inclusive pela Aline. Ela não é neutra, ela carrega as vontades daquela que completava o seu emocional. E nisso ela se torna uma figura destruidora, uma figura de destruição, uma figura de controle sobre nós. Então ela está longe daquela ideia, como que eu posso dizer, do robô ser o robô ser o vilão, porque ele desperta uma ciência que chega na conclusão de que nós, seres humanos, somos, né, problemáticos com a própria natureza. Não, ela se torna uma vilã porque o referencial dela somos nós, seres humanos. Ela carregando os desejos da personagem e esses desejos que são elevados à 90ª, 30ª potência. E qual a importância da gente falar dessa obra antes do nosso próximo encontro? Porque Ghost in the Shell vai pegar toda essa questão de união de máquina, essa questão de união, né, do que é consciência, do que né, o nosso futuro nos reserva dentro desses debates. Então eu gostaria de puxar o Fred e o Pedro, né, para a gente dar aí os nossos pontos finais, para a gente já ir para os nossos enfins para a semana que vem. Obviamente que a gente vai trazer essas ideias mais aprofundadas, né? A gente já deu uma pincelada, porque não tem como, né? Mas, obviamente, o Ghost in the Shell vai ter aí... Tem tanta coisa para falar que é até difícil, né? Enfim. Não é à toa que a gente separou semana que vem uma parte para cada obra, né? E até em relação a um pouco do que a gente viu já, que eu comentei do budismo, né, vai ter, e eu vou trazer um pouco disso aí para vocês também, no Standalone Complexes tem uma ideia ali que é inteiramente baseada numa perspectiva budista de que não existe um original, né, não existe uma entidade primeira, né? Tudo está interrelacionado com todo o resto. E aí, a partir disso, óbvio que uma máquina pode acabar por desenvolver o que a gente chama de senciência, é o que a gente vai ver que pode vir a acontecer, né? E aí, quais as consequências éticas disso, né? Quais as consequências morais disso, né? Ela tem direito a exílio ou não tem? O exílio dela pode ser no corpo de um ciborgue ou não pode, né? Enfim. É legal. Eu ia comentar justamente sobre a máquina aí, que tem volta e meia eu me pego questionando a real natureza do mestre das marionetes, né? A gente vai discutir mais a fundo isso, só que a gente fala que ele é uma inteligência artificial meio que por falta de outro termo, né? Porque ele não é um programa que aí ele tomou consciência, ele assumiu senciência e tudo mais. Não é tipo o agente Smith da Matrix, que era um programa que assumiu, que conseguiu senciência e por aí vai. Não é. Ele é um ser, é uma entidade que se cria espontaneamente do choque entre informações. Então, assim, mais ou menos aquela ideia de que a informação quer ser livre, no caso dele, quer ser livre e viva. Porque ele transcende até mesmo essa ideia do que é uma inteligência artificial. Porque geralmente a gente se pauta em programas que foram criados, mas ele nem isso é. Ele não é necessariamente um programa criado por alguém. Ele é algo que surge de forma tão espontânea como o próprio ser humano surgiu no mundo orgânico. Ele surge espontaneamente no mundo inorgânico, né? Perfeito. A resposta de Macross, senhores, para o final, né, que a vontade humana, a vontade de Myung, a vontade de Samu, a vontade de Bowman superam essa problemática
da autoconsciência, né, dessa senciência que vai se manifestar em Sharon e vai conquistar vai tentar conquistar a humanidade aí. Alguma dúvida, comentário, observação, senhores? Senão nós vamos para a nossa sessão de spoilers da semana que vem, para a gente encerrar bonitinho o nosso encontro. Bom, então vamos dar seguimento. E, senhores, na semana que vem, no nosso próximo encontro, vou dar play aqui na nossa sessão de spoilers, mas vamos ver duas obras aí extremamente icônicas da ficção científica japonesa e da ficção científica universal, se nós pudermos alcunhar esse tipo de terminologia. Vou dar play aqui para vocês. Tá dando umas travadas, João. Você tá mutado. Tá dando uma travada ou tá, tipo, eu vou dar play aqui e você me fala se tá normal, ok? Tá. Só faz um joinha na câmera. De novo o mesmo problema. Vou entrar e sair do Meet rapidamente. Tem que botar RAM no computador aí, pô. Pior que nem a RAM, tá sendo o conflito de eu ficar flicando entre a tela do Canvas e a tela do Google Meet. Mas vou voltar no comecinho aqui a parte do Serial Experiments Line. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say might hurt you, and you know that it means so much, and you don't even feel that I am falling, I am fading, I have lost it all. Bom, senhores, dolorido a gente pausar ambas as aberturas. Restou alguma dúvida, comentário? Tudo certo para todo mundo? Perfeito. Então, senhores, a gente deseja a vocês aí um excelente restante de semana. A gente se vê na semana que vem. Qualquer dúvida, comentário, observação, a gente está lá no grupo. Os vídeos serão upados, os textos também já estão separados bonitinhos aí para a gente ter o nosso encontro sobre Ghost in the Shell e Serial Experiments Line. Então, um abraço a todos, um bom descanso e um beijo no coração. E a gente agradece demais por vocês continuarem aqui com a gente. Abraço, gente. Até semana que vem. Abraço, gente. Eu vou, então, desligar a recording, tá? Stop.